A WWE já nos entregou muitas histórias ao longo dos anos que deixaram os fãs do wrestling simplesmente sem entender nada. Anos depois, mesmo depois dessas ideias já terem sido esquecidas ou enterradas pela empresa, os fãs ainda se lembram e se perguntam quem teve essa ideia absurda e achou que iria dar certo. E como fãs de luta livre, a gente já viu muita coisa ridícula. E quando você descobre as histórias que não chegaram a ir ao ar, percebe que as que passaram pela TV são ainda mais inacreditáveis. E o mais curioso de tudo, meus amigos, alguém dentro da WWE não só achou que essas histórias eram boas ideias, como também teve o autocontrole de aprová-las, achando que tudo ia dar certo. Então, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês a parte 2 das histórias mais bizarras da história da WWE. E pra ser sincero, eu nem me dei ao trabalho de ranquear, porque sinceramente é impossível dizer qual delas é a mais ruim ou a mais idiota. Então, meus amigos, antes da gente ir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Kane e Chris Jericho brigam por causa de um café derramado. No final do ano 2000, Kane e Chris Jericho eram dois dos nomes mais populares da WWE, ou seja, uma rivalidade entre os dois deveria ser empolgante, mas passou longe disso. A história por trás do conflito era fraca demais, e dava pra ver claramente que a WWE não fazia ideia de como encaixar os dois em uma rivalidade convincente, e pra piorar ainda mais, os combates nos pay-per-views decepcionaram bastante. Os dois são ótimos no ringue, mas simplesmente não tinham química juntos. Kane venceu Chris Jericho no Survivor Series de 2000, mas o canadense deu troco na luta de encerramento da rivalidade, no Armageddon de 2000, em uma Last Man Standing. E o motivo dessa briga toda? Chris Jericho sem querer derramou café em Kane. Isso mesmo que você tá escutando. A rivalidade começou por causa de uma xícara de café. E nesse momento eu fico me perguntando como essa storyline foi pra frente. Al Wilson e Dawn Marie têm um caso amoroso. Mesmo depois do fim da Attitude Era, a WWE continuou colocando algumas de suas lutadoras em histórias completamente malucas, como foi o caso da rivalidade entre Dawn Marie e Torrie Wilson. E durante essa feud, Dawn Marie começou um relacionamento com o pai de Torrie Wilson, o que a transformou dentro da história na madrasta da sua rival. E eu vou falar pra vocês aqui que a WWE mergulhou fundo no estilo novela mexicana, chegou até a exibir um casamento entre Dawn Marie e Al Wilson no começo de 2003. Mas se você acha que estava estranho o suficiente, então segura essa aqui. Após a lua de mel intensa entre Al Wilson e Dawn Marie, ele acabou morrendo de ataque cardíaco. Tudo isso, claro, dentro do enredo. Como na maioria das vezes que a WWE tenta forçar um drama exagerado, essa história não caiu nas graças do público. Além de ultrapassar alguns limites de bom senso, o tom bizarro e caricato só fez a rivalidade parecer ainda mais absurda. Kurt Angle vira um stalker de Sharmell. Apesar de ser conhecido como um atleta olímpico muito sério, Kurt Angle sempre teve uma veia cômica e soube se adaptar às histórias mais leves ou até mais bobas, e muitas vezes isso até funcionava. Mas tudo isso saiu completamente dos trilhos quando, do nada, ele foi transformado em um tarado obcecado durante a sua rivalidade com Booker T e Sharmell. Ao longo da feud, Kurt Angle começou a fazer promos bizarras e desconfortáveis, onde deixava claro seu desejo doentio e sexual pela esposa de Booker T. O tom da história era tão errado que beirava o absurdo. O próprio Kurt Angle já revelou que essa é uma das maiores vergonhas de toda a sua carreira, algo que sinceramente não surpreende ninguém. E esse é mais um exemplo de como a WWE passou dos limites com certas histórias, pegando um dos melhores lutadores de todos os tempos e jogando ele em uma trama patética e embaraçosa. Val Venis em Eu Corta o Seu Piu Piu. Em agosto de 1999, a WWE levou o absurdo a um novo patamar com uma das histórias mais ridículas e ofensivas que já passaram na televisão. O lutador e ex-ator pornô Val Venis estava em uma rivalidade com o grupo japonês Kaientai. E tudo ficou completamente bizarro quando o manager deles, Mr. Yamaguchi-san, descobriu que sua esposa havia dormido com Val Venis, famoso pelo seu tamanho avantajado. E numa cena carregada de estereótipos e constrangimento puro, Yamaguchi-san ameaçou Val Venis dizendo que ia cortar o seu piu-piu, com o inglês todo quebrado sendo repetido a exaustão nos programas semanais.
E na semana seguinte, a bizarrice acabou escalando. O Kaientai espancou e despiu Val Venis, enquanto Yamaguchi-san apareceu com uma katana para cumprir a promessa ao vivo no Monday Night Raw. E no momento em que o golpe final ia acontecer, o programa cortou para uma tela preta. E aí, a cereja no bolo. No episódio seguinte, foi revelado que Val Venis foi salvo por ninguém menos que John Wayne Bobbitt, um homem que acabou tendo seu negocinho cortado pela sua esposa nos anos 90. E segundo a WWE, ele virou uma espécie de Batman do pênis e perigo. Ai meu Deus, desculpa gente, desculpa, vamos continuar pro nosso vídeo, peraí. E essa storyline até hoje é lembrada como um dos pontos mais baixos e mais constrangedores da história da WWE. Billy e Chuck saem do armário como héteros. Em 2002, a WWE criou uma das histórias que começaram com um toque de ousadia, mas terminaram em pura vergonha alheia. A dupla Billy Gunn e Chuck Palumbo eram campeões de duplas no SmackDown e vinham se destacando semana após semana. Embora nunca tivessem dito explicitamente, a relação dos dois parecia ir além da parceria no ringue, se é que você me entende, o que levantava suspeitas, intencionalmente incentivadas, de que fossem um casal. E foi então que a WWE usou essa ambiguidade para gerar o famoso barulhinho da galera, explorando o preconceito para fazer o público vaiar os dois. Mas então veio a reviravolta. Em setembro daquele ano, Chuck pediu Billy em uma parceria vitalícia, algo que soava claramente como um pedido de casamento, confirmando que eles seriam de fato um casal gay. E a história teve repercussão nacional. A GLAAD, que traduzindo essa sigla para o português, seria a Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação, elogiou a WWE pela representação positiva e até enviou uma sopeira de presente para o casal. Só que então, durante a cerimônia de compromisso ao vivo no SmackDown, veio o balde de água fria. Billy e Chuck revelaram que não eram gays, e que tudo aquilo era apenas uma jogada publicitária, ou seja, pura encenação, e isso acabou destruindo a dupla e deixou a comunidade LGBT completamente furiosa, dizendo que eles se sentiam usados e ridicularizados. E essa, meus amigos, foi definitivamente uma história que deu o que falar na época. O casamento e o aborto de Lita com Kane. Em 2004, a WWE mergulhou de cabeça em uma das histórias mais bizarras, desconfortáveis e mal elaboradas de sua história, protagonizada por Lita, Kane e Matt Hardy. O enredo parecia uma novela mexicana misturada com um filme de terror ruim e não no bom sentido. Tudo começou com Kane perseguindo e assediando Lita, que na época era namorada na vida real e na história de Matt Hardy. Kane a sequestrou, ameaçou e, em uma sequência extremamente perturbadora, prendeu nos bastidores. E pouco tempo depois, Lita anunciou que estava grávida. E quando Matt Hardy finalmente toma coragem para pedi-la em casamento, Kane apareceu e soltou a bomba. Ele é o pai do bebê. A rivalidade culminava em uma luta no SummerSlam chamada Till Death Do Us Part. E traduzindo para o bom português, seria Até que a Morte nos separe, onde Lita teria que se casar com o vencedor. E foi exatamente isso que você ouviu. Ela seria forçada a se casar com quem vencesse a luta. Kane acabou vencendo, ou seja, Lita, grávida do seu agressor, foi forçada a se casar com ele diante de milhões de pessoas. Mas, como se isso tudo já não fosse absurdo e bizarro o suficiente, ela ainda piorou. E provavelmente Vince McMahon deve ter pensado assim, bom, como eu consigo deixar essa storyline ainda mais bizarra? E foi então em uma luta contra Jin Zanitsky, um acidente faz Kane cair em cima de Lita, que sofre um aborto espontâneo, e ao invés de encerrar essa tragédia ali, a WWE resolveu transformar um aborto em uma piada de bordão. Zanitsky virou uma figurinha carimbada na programação, repetindo a frase "It's not my fault", ou seja, não é a minha culpa, enquanto zombava da perda do bebê. E pra piorar, calma que isso ainda vai piorar ainda mais. Lita, que odiava Kane, decide se unir a ele para se vingar de Zanitsky, o mesmo homem que causou a morte do bebê, que ela nunca quis ter. E a cereja do bolo, meus amigos, foi meses depois. Lita trai Kane com Edge, espelhando o que aconteceu na vida real, quando ela teve um caso com Edge, enquanto ainda namorava Matt Hardy. A WWE incorporou isso ao enredo,
mas agora transformando Kane em vítima, como se tudo que ele tivesse feito antes pudesse ser apagado. No fim das contas, foi uma história longa, dolorosa e sem sentido, onde ninguém saiu por cima. Todos os envolvidos, Lita, Kane, Matt Hardy, Zanitsky, Edge, tiveram sua credibilidade prejudicada por uma trama que parecia ser escrita com um único propósito e que era de chocar pelo choque. E isso foi uma verdadeira mancha nos livros de história da WWE. O GM anônimo do Raw, uma grande oportunidade que acabou sendo jogada fora. A WWE praticamente criou um conceito moderno da figura de autoridade nos programas semanais, e depois o espremeu até não sobrar mais nada. E um dos exemplos mais frustrantes disso foi o GM anônimo do Raw, introduzido em 2010. A ideia até tinha potencial, uma figura misteriosa que controlava o Raw remotamente, enviando instruções através de um laptop posicionado ao lado do ringue, com Michael Cole atuando como porta-voz oficial ao ler os e-mails no microfone. E à primeira vista era um bom gancho de mistério. Quem estaria por detrás das decisões polêmicas, dos combates marcados e das reviravoltas? Seria uma lenda atrás do computador, um inimigo oculto, um novo líder das trevas? Mas a WWE nunca teve um plano real para a identidade do personagem. Várias pistas falsas foram jogadas ao longo das semanas, mas nunca houve uma construção sólida, nem um arco narrativo real em torno do mistério. No final das contas, o conceito se arrastou por mais de um ano sem resolução, até simplesmente desaparecer. E o golpe final veio quando, anos depois, a WWE decidiu revelar de forma totalmente anticlimática que o GM anônimo era ninguém menos que Hornswoggle. É isso mesmo, um dos personagens mais usados para piadas internas e histórias sem sentido, foi a mente brilhante por trás de tudo, como parte de uma piada sem graça. E essa revelação matou qualquer expectativa que o público ainda pudesse ter. E foi mais uma prova de que a WWE não sabia como encerrar a história que acabou criando. No final, o que poderia ter sido um mistério ao estilo de Lost, ou até mesmo um gatilho com um grande retorno ou uma estreia, virou uma pegadinha sem sentido, que apenas irritou os fãs e jogou no lixo mais de um ano de programação. O GM anônimo do Raw foi uma oportunidade de ouro desperdiçada, um símbolo de como que as ideias promissoras podem ser sabotadas pela falta de planejamento e pela insistência da WWE em sempre recorrer ao humor bobo quando não sabe como encerrar uma história. Bayley, essa é a sua vida. Se alguém ainda tinha dúvidas de que Vince McMahon por alguns momentos não fazia ideia de como fazer wrestling nem entretenimento de qualidade, o segmento This Is Your Life com Bayley em 2017 foi a prova definitiva. No NXT, Bayley era uma potência em ascensão. Seu carisma inocente, estilo colorido e o apelo para o público infantil, especialmente meninas, a tornaram uma personagem com potencial semelhante ao de John Cena. Ela não era só mais uma no elenco, era uma figura inspiradora que poderia ter se tornado o rosto da WWE para uma nova geração de fãs. Mas foi então que Bayley foi levada ao roster principal que tudo acabou desandando rapidamente. A personagem de Bayley, gentil, sonhadora e cativante, não fazia sentido na cabeça de Vince McMahon. E o resultado disso, a ideia distorcida que o único homem capaz de amar Bayley seria o seu pai, o que acabou abrindo espaço para mais uma daquelas infames insinuações incestuosas que Vince McMahon tanto adora espalhar. Um ponto baixo que veio em um segmento no qual Alexa Bliss apresentou o quadro This Is Your Life, uma reinterpretação fracassada do famoso segmento com Mick Foley e The Rock. Só que aí tudo deu errado. Os atores estavam completamente perdidos, o texto era horrível e Alexa Bliss, que deveria ser uma vilã debochada, acabou parecendo quase solidária às pobres almas no ringue. E além disso, parava no ar uma estranheza incômoda sobre a relação entre Bayley e o seu pai, com insinuações de natureza perturbadora. O segmento foi tão desastroso que matou de vez a credibilidade da personagem. Bayley, que antes era uma heroína carismática com um apelo real, foi reduzida a uma caricatura sem graça e infantilizada, se tornando alvo de piadas nos bastidores e entre os fãs. A oportunidade de ouro de criar uma nova modelo de heroína feminina foi desperdiçada em troca de um humor de gosto duvidoso e piadas constrangedoras. E definitivamente, This Is Your Life com Bayley
entrou para a história como um dos piores segmentos da história do Raw: o casamento de Lana e Bobby Lashley. Em 2019, Vince McMahon ainda tentava controlar as coisas de uma forma confusa. Ele nomeou Paul Heyman como seu diretor executivo no Monday Night Raw, mas na prática, isso pouco mudou a direção criativa. Se Paul Heyman tivesse algum poder real, ele usou para apaziguar Vince McMahon com polêmicas e histórias tóxicas, sem entregar nada realmente bom. E uma dessas histórias foi o casamento entre Lana e Bobby Lashley. Os roteiristas decidiram que Lana trairia Rusev com Bobby Lashley, e depois se casaria com ele. Um casamento na WWE sempre chama atenção e poderia ser um bom chamariz, mas infelizmente toda a execução dessa storyline acabou sendo péssima. E para piorar, várias ex-namoradas apareceram para tentar impedir o casamento, todas as atuações igualmente ruins, e a cereja no bolo foi Liv Morgan, que de repente revelou que estava apaixonada por Lana, e essa revelação da orientação sexual dela, que na verdade nunca foi discutida, não passava de mais uma tentativa barata de atrair o público jovem masculino. E essa bagunça resumiu bem a programação da WWE em 2019, que parecia tentar reciclar a Attitude Era sem entender o que realmente funcionava naquela época. A ideia simplista de, bom, as pessoas gostam de lésbicas, então virou uma piada constrangedora na televisão. E o casamento de Lana e Bobby Lashley entrou para a história como mais um exemplo claro de como o conceito poderia ter sido interessante e acabou sendo jogado fora por falta de cuidado. O roteiro era fraco e era uma tentativa falha de criar polêmica sem propósito algum. JBL ganha o Great American Awards por capturar imigrantes ilegais. JBL é uma figura bem controversa na história da WWE. Apesar de muitas críticas que recebe, ninguém pode negar que ele foi um dos melhores vilões da sua época. Porém, o seu jeito de causar hit, que é o ódio do público, às vezes passava dos limites. Um dos momentos mais polêmicos foi quando JBL foi até a fronteira dos Estados Unidos e do México, no Texas, e lá ele encontrou uma família mexicana tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. E no enredo, ele mandou essa família de volta para o México. E para coroar essa ação na storyline, o então GM do SmackDown, Kurt Angle, premiou o JBL com o Great American Awards e ainda lhe deu uma chance pelo cinturão da WWE, que na época o campeão era Ed Guerreiro. E muitos fãs ficam meio que divididos com essa storyline. Muitos acham ela extremamente engraçada e outros acham ela completamente problemática e datada. Agora eu quero que vocês parem e pensem. Se essa storyline fosse feita nos dias de hoje, com certeza ia trazer grandes problemas para a WWE. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling! Valeu e fui!